Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero agradecer de todo o coração a todos que se inscreveram neste canal, deixaram o seu gostei e fizeram comentários. Isso nos anima ainda mais a proclamar a palavra de Deus. E no vídeo de hoje, vamos aprender como orar. Será que nós sabemos orar? Vamos saber como os profetas, os apóstolos, como eles oravam, como Deus os ouvia, como foram as suas orações. E no final, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Agora vamos curvar as nossas frontes e agradecer e pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos conduza neste aprendizado. Senhor eterno Deus que estás nos céus, o Senhor é de grande misericórdia, grande é o Senhor. Ó Pai, nos ensine, Senhor, a sua palavra, nos ensine a orar. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. As práticas religiosas dependem muito da época, da cultura, das intenções que orientam as instituições. Na Idade Média, por exemplo, a Bíblia foi colocada em cativeiro, assim como todos aqueles que procuravam desafiar os poderes religiosos e dominantes. Então veio a Reforma no século XVI. Desde então, as religiões não pararam de mudar e de inovar. O comportamento liberal secularizado, práticas que antes seriam acreditadas como profanas para uma igreja, músicas de entretenimento, concorrências entre cultos pelas igrejas, tomaram conta dos palcos. Jamais se poderia imaginar que a oração, algo tão íntimo, tão pessoal e tão sagrado, viesse a se tornar em qualquer de suas formas algo tão atrativo e tão popular. E mais do que isso, um instrumento de manipulação e ainda pior, um entretenimento, assumindo o papel de merchandising entre as igrejas. Vamos falar de oração como é ensinado na Bíblia e que deve ser seguido por todas as igrejas. Para começar, vamos ver como falaram com Deus os santos homens de Deus, reconhecidos, dignos de serem imitados. Vamos começar com Abraão. Como orou Abraão a Deus? Vamos ler em Gênesis capítulo 18, versículos 23 a 33. Aproximando-se ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Observe que Abraão foi chamado amigo de Deus. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Receber a visita de Deus, o próprio Deus puxou assunto com Abraão. Mesmo assim, Abraão falou com Deus de forma respeitosa e tenebrosa. E Moisés? Como Moisés orou a Deus? Vamos ler em Números, capítulo 14, versículos 17 a 19. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Era outro homem que tinha muita intimidade com Deus. Se fazia acompanhar de Deus em todas as suas tarefas. O tabernáculo de Deus ficava no meio do acampamento. E Moisés apresentava-se diariamente para falar com Deus, que falava com Moisés cara a cara, como está em Êxodo 33:11. Mesmo assim, Moisés tratou Deus de forma exemplarmente respeitosa e humilde. E Josué? Como Josué orou a Deus? Vamos ler em Josué capítulo 7, versículos de 7 a 9.
Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos a continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por seus inimigos? A vida de Josué não oferecia oportunidades para banalidades. Ele tinha que levar um povo para o outro lado do Jordão. Em torno disso girava a sua vida. Diante dessa missão, Josué orava a Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, em cuja presença fazia tremer os inimigos e o povo. E Davi, como orou Davi? Vamos ver em Salmos, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Na sombra de tuas asas, ouve, ó Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baste de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração. De noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. Que oração linda. Que solenidade. Dá até vontade de orar. Observe que não há nada de lúdico nessas orações. Não há nada de casual. Não há nada de informal nessas orações. Quando estes homens de Deus oravam, o céu parecia descer. Eles realmente falavam com Deus. A impressão que causavam era que Deus, um amigo mais do que real, pessoal e presente, era um Deus todo-poderoso, onipotente. Não encontramos estes homens falando com um Deus como quem fala com um amigo na rua, para não falar de outros lugares piores. A oração destes homens havia respeito, solenidade, santidade, inspiração. Quando não, havia dor, havia angústia, havia profundidade que impressionavam o próprio Deus. Como foi o caso da oração de Ezequias em 2 Reis, capítulo 19, versículos de 15 a 16. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. E qual foi a resposta que Deus deu? Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Está em Isaías, capítulo 38, versículo 5. E a própria oração de Davi em Salmos, capítulo 86, versículos de 1 a 7. Grande é a tua benignidade. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo em quem em ti confia. Novamente quero chamar a atenção para a solenidade, para o respeito, para o cuidado com estes homens de Deus, para usar a palavras reverentes, para demonstrar respeito e consciência de que estavam falando com o Deus Altíssimo, a quem os anjos referenciam e se prostram diante dele. Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. E o que dizer da oração de Daniel? Um dos 3 homens considerados mais santos pelo próprio Deus, segundo Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. Vamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. O que esse versículo nos ensina sobre Daniel? Ensina-nos que Daniel orava de verdade, que Daniel levava assim seus pedidos a Deus em oração. E quando estava na presença de Deus, não se distraía com as nuvens que passavam ou com o vento que soprava. Ele emergia na presença de Deus, porque ele tinha janelas abertas para o céu, viradas para Jerusalém.
e tinha um lugar especial de oração. Ele tinha regularidade. A sua oração era a verdadeira comunhão com o Eterno. Mas é no capítulo 9 que encontramos a oração feita por Daniel, que comove o próprio céu, em Daniel capítulo 9, versículo de 3 a 5. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Se Daniel tivesse sido informal, casual, dispersivo em sua oração, dificilmente teria mudado a história de Israel e a política do mundo. Daniel orava para entender a palavra de Deus e estudava a palavra de Deus para orar. Quando compreendeu que eram 70 anos de cativeiro de que Jeremias tinha falado, começou imediatamente a orar. E com isso, ele mesmo foi profundamente afetado. A oração de Daniel revela o seu coração. Daniel orou a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, maravilhosamente amigo, mas assombrosamente grande. Diante deste Deus, ele suplicou, ele se humilhou, jejuou, confessou, perseverou até comover o céu e vencer o inferno. Reconheço que nem toda oração tem a mesma solenidade, a mesma liturgia. Há momentos que conversamos com Deus sobre circunstâncias, sobre acasos, sobre coisas leves, sobre a rotina da vida, até mesmo o dia a dia. Mas qualquer conversa com Deus é sempre útil, é sempre reparadora, recriadora, porque Deus não tem variação de humores. Deus não muda. Eu acredito em um Deus alegre, amigo, pessoal, mas sempre sendo Deus, sempre santo, sempre altíssimo, sempre digno de toda a honra e glória do nosso louvor. Bem, vocês devem estar perguntando por que destes livros sobre a mesa. Este livro é o Grande Conflito. O Grande Conflito é um livro muito importante, que deve ser lido com muita atenção, junto com a Bíblia. Não leia sozinho, o leia junto com a Bíblia. É muito importante. Você vai aprender mais sobre Apocalipse, mais sobre Daniel e muito mais. Mas o que eu vou fazer com tantos livros? No próximo programa, vocês vão saber. Bem, agora eu peço a vocês que não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever, de fazer comentários. E lembrar que no próximo vídeo nós vamos falar das pessoas que têm medo de orar, dos ateus, daqueles que não acreditam em Deus e cristãos que não sabem se aproximar e ter comunhão com Deus. Tem medo de orar. E agora, irmãos, vamos curvar nossas frontes e vamos fazer uma oração. Senhor eterno Deus que está nos céus, altíssimo é o Senhor. Ó Pai amado, nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Lhe agradecemos por este vídeo, por suas explicações, porque precisamos aprender a palavra para aprender a orar. Então, Senhor, faça conosco o que fez com os profetas, com os apóstolos. Nos ensine a orar. Senhor, nós te agradecemos
por mais este vídeo. E que os irmãos, todos eles, que estiverem precisando, seja qual for o seu pedido, que ele seja atendido. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e até o próximo vídeo.